quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Boa noite, senhoras e senhores. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui, através das tarefas da União Espírita Redenção, trazendo uma reflexão importante, interessante, nestes dias de tanta tribulação, de tantos desafios, a fim de que talvez um consolo, um entendimento se faça mais pleno sobre nós, para que as dores sejam amenizadas, para que tenhamos mais encorajamento e pacificação para passar por tudo isso quanto está acontecendo no nosso planeta. Mas, em primeiro lugar, eu queria pedir perdão para vocês, que nós tivemos que atrasar um pouquinho a nossa fala de hoje, em consequência de fatores que
foram alheios à vontade de todos os técnicos e nós, né? A Soraya estaria dirigindo a nossa reunião e por uma dificuldade de conexão, teve uma chuva agora há pouco e atrapalhou alguma coisa lá na TV. Mas nem por isso nós vamos deixar de tentar passar essa mensagem que julgamos importante, a fim de que se faça mais clara, então, toda essa situação de coisas e de relações com estas coisas que vem acontecendo. Esse ponto de vista da doutrina espírita que traz tanto consolo, entendimento e lógica, acima de tudo, sobre tudo isso. A gente, juntamente com a nossa fala, vamos passar algumas transparências para que vocês possam acompanhar, então, a nossa fala, fazendo alguma reflexão também sobre algumas mensagens, algumas imagens, alguns escritos, alguns textos, poucos, mas acima de tudo para que vocês foquem no objetivo dessa reflexão que eu acredito será importante para todos nós. A nossa fala de hoje é justamente, deixa eu voltar aqui, sobre a justiça das aflições. Vamos procurar entender um pouco, o quanto nos é possível, dessa lei de causa e efeito, que é a explicação, na verdade, de tudo quanto nós vivemos, experienciamos e do que está acontecendo. Eu gostaria de colocar, em primeiro lugar, a respeito de um fato inexorável, que é Deus e o equilíbrio do universo. Deus, quando criou o universo, ele estabeleceu um equilíbrio pleno e inexorável, inalienável, inquebrantável sobre esse equilíbrio. Repetindo e reiterando, o equilíbrio do universo não é quebrado em circunstância nenhuma, porque Deus é perfeito e o equilíbrio desse universo precisa ser perfeito, senão seria o caos. Então Deus criou o universo e regendo todo esse turbilhão de coisas que vão muito, muito além do que nós podemos ver e até mesmo imaginar, ele criou esse universo equilibrado, dentro de leis sábias e imutáveis. Olha que coisa interessante. É difícil de a gente entender o eterno, o infinito, o imutável, porque nós vivemos no mundo das formas, nós vivemos no mundo da impermanência, nós vivemos no mundo da transitoriedade. Mas o que Deus fez é pleno de imutabilidade, ou seja, não se muda. Quando Deus criou essas leis, quando Deus criou o universo, ele já criou tudo isso perfeito. Então eu queria dizer para vocês que nós que fazemos parte dessa criação, somos seres evolutivos. Deus nos criou com uma possibilidade intrínseca, qual um germe que através da nossa experimentação nos levaria ao aperfeiçoamento que nos é possível enquanto criatura filha de Deus. E através desse universo que nos possibilita uma experimentação extraordinária em todas as circunstâncias, lembrando, sem dúvida nenhuma, que nós somos seres cósmicos, estamos aqui numa experiência material, somos seres espirituais, para que a gente possa entender todo esse contexto de coisas que nós vamos tentar explicar aqui hoje, nós precisamos ter essa premissa. Nós não somos seres da terra, nós estamos passando por aqui qual um inquilino que logo logo deixaremos essa casa. Voltaremos algumas vezes, alguns de nós poucas, outros muitas, e outros ainda, como está acontecendo nessa transmigração progressiva, passaremos daqui para outras casas melhores,
Talvez, de acordo com as nossas possibilidades, casas mais humildes, casas mais ruins, mas seremos nós mesmos, continuaremos a nossa integridade, a integridade de cada um, a personalidade efetiva de cada um. Então, eu queria colocar, antes e acima de tudo, a respeito desse equilíbrio, que tudo no universo caminha em equilíbrio. Porém, nós, as criaturas, podemos até perturbar esse equilíbrio. Podemos até perturbar esse equilíbrio, mas jamais quebrar. Como se fosse um corredor de alguns metros, onde nós caminhamos por esse corredor e podemos ir de um extremo ao outro, caminhar de um lado para o outro, mas não saímos do corredor desse equilíbrio. Então, como se fosse uma oscilação dentro desse corredor, atrapalhando a nossa caminhada. Porque se nós caminharmos de forma mais reta, de forma linheira, como falam os mineiros, nós chegaríamos antes no nosso destino. Porque estamos todos os seres criados nesse corredor da evolução e alguns de nós podemos optar e desejar pelo caminho mais reto. Alguns de nós, pela pusilanimidade, pelo acomodamento, pela preguiça, vamos dizer, pelo orgulho, pela nossa vaidade exacerbada, caminhar oscilando entre os extremos desse corredor. Não temos como sair. Esse corredor representa o equilíbrio traçado e criado por Deus. Mas podemos perturbar esse equilíbrio. E aí, em perturbando esse equilíbrio, é da lei que cada um que perturbar esse equilíbrio, ele está perturbando a si mesmo. É a ele que ele está atrasando. É a ele que ele está se prejudicando. Então ele precisa recompor esse equilíbrio. Ele precisa resgatar essa caminhada direta, direita, alinhada, linheira. Então, ele dispõe de uma ferramenta extraordinária, que é o tempo. Esse tempo que nos vai dar possibilidades de reflexões, de experimentações, de arguições, de retomada de posições, para que o quanto antes nós nos alinhemos na nossa caminhada. Eu queria colocar tudo isso para que a gente possa passar, então, propriamente para as explicações do nosso assunto. A evolução e a felicidade. O caminho da felicidade é o do aprendizado. Não tem como. Nós somos criados simples e ignorantes para trilhar esse caminho evolutivo e nos tornarmos um dia tão perfeitos quanto compete à criatura. E então, lembrando do corredor, adiantamo-nos, uns mais, outros menos, uns mais oscilantes, outros nem tanto. Continuamos essa caminhada em busca da nossa felicidade. E para entender, temos que, para aprender como caminhar melhor nessa trilha, nesse corredor, nós temos que ter a liberdade de escolha. Nós precisamos ter essa liberdade de escolha para que seja sobre as nossas experiências escolhidas a consequência do nosso aprendizado. A internalização efetiva da experiência, para então, em cima da experiência, filha da escolha, o nosso caminhar mais acertado ou não. A partir daí, entra em cena, na nossa caminhada, o ferramental mais extraordinário que Deus, pela sua bondade e pela sua sabedoria, poderia ter criado, que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a faculdade pela qual Deus nos permite então fazer essa escolha. Só verdadeiramente
reiterando, só verdadeiramente aprende quem experimenta sobre a sua escolha. Enquanto o outro mandar, enquanto o outro nos obrigar, enquanto algo nos influenciar, nos levar na marra para fazer isso ou aquilo, nós não aprenderemos. Nós aprenderemos sim, se eu escolher aquele caminho e ele for de acertos, paz. Se for de equívocos, talvez eu vou amargar situações delicadas. Então eu preciso escolher, porque eu vou aprender somente sobre as minhas escolhas. As minhas experiências vão me dar a sabedoria de que eu devo continuar aqui, ou devo me transferir para ali, ou como quer que seja, eu devo caminhar. Vamos lá. Então nós teremos, como eu coloquei aqui agora na transparência, nós teremos os méritos sobre os nossos acertos, que são consequências das nossas escolhas. Mas também teremos a responsabilidade sobre os nossos erros. Importante que fique muito bem frisado nisso tudo, para que a gente vai falar lá na frente, envolvendo a pandemia, envolvendo o meu sofrimento, envolvendo o teu sofrimento, envolvendo as minhas dores, a tua, a do outro, a do outro. Então é importante que nós tenhamos essa noção. Nós temos os méritos sobre as experiências e as ações, consequências das nossas escolhas, mas também temos a responsabilidade sobre os nossos equívocos. Continuando lá, então, a transparência. O livre-arbítrio é a faculdade pela qual Deus nos permite escolher. Para que a gente possa entender muito bem sobre como tudo isso se processa, eu queria contar para vocês uma pequena fábula. Uma fábula a respeito que diz do maior desejo de uma mulher. Então, principalmente as mulheres, agora prestem atenção, que nós vamos contar segredo das mulheres. Então, o que seria, talvez, o desejo de uma mulher? Qual é o maior desejo de uma mulher? Ser poderosa, talvez ser uma empresária que comanda comunidades, que comanda empresas, que dá ordens. Enfim, uma mulher poderosa, seria esse o desejo, o maior desejo de uma mulher? Estou fazendo a introdução da fábula. Quero colocar essas situações para vocês irem pensando, para criar esse universo de imaginação, para que a gente possa chegar no final e tirar a moral da história. Será que seria a vontade maior, o desejo maior dessa mulher, encontrar um marido lá na prateleira, e talvez baratinho, o marido ideal? Olha só que facilidade. Será que seria o desejo da mulher? Ou o maior desejo da mulher, encontrar o marido ideal, que ela pudesse adquirir numa prateleira de loja? Será que seria isso? R$5 está muito barato esse cara, mas vamos lá. Será que o desejo da mulher, ou o maior desejo dessa mulher, no lugar de estar vinculada a alguém, seria ter essa liberdade plena, viver tranquila na vida, sem se incomodar com cueca suja ou toalha jogada no soalho do banheiro? Será que seria essa a vontade, o desejo o maior desejo de uma mulher? Ou talvez seria um cartão infinito para compras, quanto ela quisesse, sem se incomodar com o estouro do cartão de crédito? Será que seria o maior desejo de uma mulher? Não sei. Mas o que vocês acham? Qual seria o maior desejo de uma mulher, afinal? Então, em um reino muito distante, existia um rei muito poderoso, muito rico, e que, muito rico e poderoso, era perdidamente apaixonado pela sua rainha.
tudo ele queria fazer para agradar aquela mulher. Não era só a rainha, ela era a mulher que ele vislumbrava, que ele idolatrava, pela qual ele era apaixonado. E ele queria fazer todos os gostos dessa mulher. E um dia, pensando como agradar a sua rainha, ele decidiu fazer um concurso onde ele chamaria alguns que se aventurassem a tal concurso e lhes daria uma parte da sua fortuna e do seu poder se descobrissem qual era o maior desejo da sua rainha, qual era o maior desejo de uma mulher. Só que isso tinha um preço. Ele lançou o concurso no reino e disse: eu vou dar uma fortuna incalculável à pessoa que me resolver o enigma que eu vou colocar para ela. Porém, se ela não resolver, ela será sentenciada à morte. Com essa situação, com essa proposta, muitos que estavam querendo se aventurar, pularam fora. Ninguém quis se aventurar em arriscar, porque não sabia qual era o enigma que o rei colocaria. E com medo de, então, não conseguir resolver o enigma, ninguém se candidatou, com exceção de um jovem, de um rapaz, que tinha os seus 30 anos, um rapaz formoso, muito bem posto, muito audacioso e ambicioso também. E ele disse: eu vou. Tomou-se de coragem, apresentou-se ao rei e disse: Senhor, eis-me aqui, se apresentando para o seu concurso. Parece que sou o único, mas estou aqui encorajado e eu queria que o senhor me dissesse então qual é o enigma que eu devo resolver para o senhor. O rei olhou aquele rapaz, viu nele um tanto de coragem, um rapaz bem posto, muito saudável, cheio de vida, e disse: você sabe que se você não resolver o enigma, você será sentenciado à morte? Estou consciente, majestade, pois diga o enigma que eu vou tentar resolvê-lo. E o rei, então, falou para ele a pergunta inusitada e enigmática: eu quero que você me responda qual é o maior desejo de uma mulher. E o rapaz, então, se tomou de susto, porque ele não sabia. Mas ele era muito perspicaz. Então, ele concatenou consigo alguma coisa que pudesse salvá-lo naquele momento e disse: Senhor, eu preciso de um tempo. Majestade, me dê 10 dias e eu vou trazer a resposta para o seu enigma. O monarca pensou e disse: muito bem, eu vou lhe dar 10 dias para que você me traga a resposta do enigma. E assim aconteceu. O rapaz saiu pela aldeia, saiu porta fora e saiu perguntando para todos os que ele conhecia e encontrava: por favor, qual é o maior desejo de uma mulher? E principalmente para as mulheres, saiu perguntando: fulana, ciclana, minha tia, minha amiga, qual é o maior? E as mulheres também não sabiam. Falavam coisas pueris, coisas sem maior significância, e ele disse: não pode ser. Tem que ser alguma coisa mais importante, tem que ser alguma coisa estrutural, tem que ser alguma coisa que impacte. Não pode ser isso. E aí, desiludido com um monte de respostas, passaram-se já muitos dias. Lá pelo 6º, 7º dia,
Ele encontrou alguém lá no final da aldeia que disse para ele: ninguém vai saber a resposta do enigma que o rei te colocou. Ele ficou entristecido e preocupado, mas esse alguém falando para ele: alguém fora daqui, fora do reino, tem a resposta. E ele disse: mas quem, por favor? Pelo amor de Deus, me ajude, porque só faltam 3 dias para a resposta que eu tenho que dar para o rei. Pois é, lá na floresta, depois da floresta, mora a bruxa. E a bruxa é muito sábia. A bruxa tem essa resposta. Se você for até ela, convencê-la, talvez ela te dê a resposta. Muito bem, o rapaz tomou do cavalo e chispa pela mata, pela floresta. Um dia de viagem, ofegante chegou às portas do casebre, da casa da bruxa, lá no meio, no final da floresta, um barraco caindo aos pedaços. E ele bateu na porta, e de lá de dentro uma voz, uma sonora gargalhada, grita de lá: quem vem lá? E ele disse: um rapaz que precisa da tua ajuda. Outra risada sonora veio lá de dentro da casa e disse: é sério? Em que posso te ajudar? E saiu na porta então a bruxa. Aquela mulher toda arqueada, com os cabelos desgrelhados, com o nariz orcundo, com os olhos esbugalhados, com os lábios proeminentes, com falta de alguns dentes. A bruxa, todo mundo conhece como é uma bruxa. E essa bruxa olhou para ele, olhou para aquele rapaz com um olhar insinuante e disse: pois não, meu belo rapaz, o que você deseja de mim? E então ele contou a história. Ela se riu demoradamente, soltou uma gargalhada festiva e disse: pois eu tenho a resposta para você. Ele se tomou de um susto e disse: a senhora tem a resposta? Qual é o maior desejo de uma mulher? E ela disse: eu tenho a resposta para você. E ele perguntou pela segunda vez: mas a senhora tem certeza? E ela disse: sim, eu tenho certeza. Pois me dê, por favor, porque só faltam 2 dias. Eu preciso ainda voltar um dia de viagem e me apresentar ao rei, porque senão o meu pescoço está a prêmio, a minha cabeça está a prêmio. Por favor, me dê a resposta. E ela disse: meu querido, essa resposta tem um preço. E ele pensou então de si para consigo: eu vou ter a resposta, eu vou ser rico, eu vou ser poderoso, porque eu não posso pagar. Claro que eu vou poder pagar. Eu vou poder pagar. E então, pois não, minha senhora, a senhora fale o preço, seja ele qual for, que eu vou pagar. Eu vou ter condições de lhe pagar. E ela disse: o preço de eu te dar essa resposta, para que você não perca a tua cabeça, é você se casar comigo. Ele pôs a mão na cabeça, tomou de um susto e disse: como? Sim, meu jovem, o preço para mim te dar essa resposta é você se casar comigo. E ele pensou: meu Deus, o que eu faço? Ou me caso com a bruxa, ou perco a cabeça. Vou ser morto. Ele pensou um pouco rapidamente, o tempo estava escoando celeremente, ele disse: eu vou tentar ficar vivo. Muito bem, eu caso contigo. Eu caso contigo, mas me dê essa resposta. E ela então, sorridente, muito feliz agora,
soltou outra gargalhada e disse: como eu sei que você vai cumprir a tua promessa. Naquele tempo o povo cumpria a promessa. Naquele tempo os homens eram honrados, como se fosse um fio de bigode que tiravam, e o que eles prometiam, eles cumpriam. Então ela disse: eu sei que você vai cumprir a tua promessa, então vou te dar a resposta. Por favor, eu preciso ir embora com essa resposta. O maior desejo de uma mulher é ser soberana sobre si própria. É comandar plenamente a sua vontade. Como? E ela repetiu: o maior desejo de uma mulher é ser soberana sobre si mesma e ter o pleno arbítrio sobre a sua vontade. Ele pegou a resposta, subiu no cavalo e voou para o castelo. Mais um dia de viagem, ele, atônito e preocupado, chegou no último dia. O monarca já estava organizando as tropas, os vassalos para sair em busca daquele jovem que seria levado à guilhotina, que seria levado ao suplício. E então se apresenta o jovem perante o rei no último dia, e o rei, um tanto desconfiado: e aí, meu jovem, trouxe-me a resposta? Lá no palácio, com toda a corte assistindo, a rainha do lado do rei. E ele disse: sim, senhor, eu trouxe a resposta. Um tanto trêmulo, ainda duvidando lá no seu íntimo: será que é a resposta? Mas alguém sábio me colocou, eu vou passar. E aí então o rei fez novamente a pergunta, o enigma a ser respondido, a ser decifrado, perante toda a corte e ao lado da sua rainha. Pois diga-me, rapaz, qual é o maior desejo de uma mulher? E ele então respondeu: meu senhor, o maior desejo de uma mulher é ser soberana sobre si mesma, é ter plena liberdade sobre o seu arbítrio. O rei impressionou-se com a resposta, um tanto confuso, olhou para a rainha ao seu lado, que aqueceu, e disse que sim, era o maior desejo de uma mulher, ser soberana sobre si mesma e ter pleno arbítrio sobre a sua vontade. E o rei então agradeceu e disse: pois não, meu jovem, você decifrou o enigma, você receberá uma fortuna incalculável e será um nobre agora no meu reinado. Naquele momento o jovem se encheu de alegria, mas no mesmo momento se investiu de tristeza, porque lembrou que ele tinha que voltar lá, casar com a bruxa. Então ele pediu: meu senhor, eu preciso de alguns dias para vir, então, oferir os meus proventos, o meu prêmio, a minha condição de nobre. Eu preciso de alguns dias. O rei, sem entender o que se passava, disse: pois não, agora você merece toda a consideração e é claro que eu vou atender o teu pedido. Tenha quantos dias você precisar para você vir receber o teu prêmio. E assim aconteceu. Ele saiu do castelo, montou no seu cavalo, e aquela viagem que ele tinha levado um dia somente, agora ele levou 3. Acabrunhado, triste, para chegar na casa da bruxa. Em lá chegando, ela estava eufórica. Meu amor, eu sabia que você viria cumprir a tua promessa e se casar comigo. Mas era já um tanto da tarde, mas eu queria que você saísse
passear pela floresta enquanto eu faço os preparativos para o nosso casamento. E no finalzinho da tarde, antes do sol se pôr, você vem então para a nossa cerimônia. E assim aconteceu. O jovem saiu, dá uma passeada na floresta, entristecido, imaginando quão seria difícil estar casado com aquela mulher horrenda, rabugenta, pelo resto da sua vida. E antes que o sol se pusesse, ele chegou, se apresentou, e lá estava o cerimonial. Um morador, um velho morador da floresta, ali estava para fazer a cerimônia do casamento, e a testemunha de alguns animais da floresta, a bruxa, e ele ali estava apostado. A bruxa, por mais que quis se compor, não tinha jeito, era a bruxa toda desengonçada. Mas os dois deram a mão e ali receberam, né, o cerimonial daquele senhor, e dali a pouco ele disse: vocês estão casados para o resto da vida. Quando o casamenteiro falou isso, a bruxa disse: agora, meu amor, estamos casados. E eu quero fazer mais um pedido para você. Eu quero que você dê outra volta por aí, porque eu vou adentrar e me preparar para as nossas núpcias. Então, mais à noite, quando o sol se colocar, quando estiver tudo escuro, você venha para a nossa noite maravilhosa de núpcias. E o rapaz, mais uma vez, saiu pela floresta acabrunhado, imaginando como seria terrível, como seria triste aquela noite de núpcias com aquela mulher rabugenta e horrenda, aquela bruxa. Aconteceu dessa forma. Quando escureceu, ele voltou para o casebre, e ela chegando, bateu na porta, ela gritou lá de dentro do quarto, da alcova, do quarto de núpcias: entre, meu amor. E ele então, sem vontade alguma, adentrou no quarto que estava escuro. E ele disse então: mas está escuro, eu não estou te vendo. Você pode acender a lamparina para que eu possa me aproximar? E ela então acendeu o candelabro do lado da cama, que clareou todo o quarto. E qual foi a surpresa do rapaz? Na cama, com vestes nupciais, belíssimas vestes nupciais, estava uma linda mulher, uma princesa, postada ali, aguardando o seu amor, aguardando o seu amante para aquela noite esplendorosa de núpcias. Mas ele disse: como? Ainda há pouco você era uma bruxa, uma rabugenta, e agora você se demonstra, me apresenta essa mulher maravilhosa, essa linda mulher que está aqui ao meu dispor. É a princesa que está aqui na nossa alcova de núpcias. Como isso? E então ela contou a sua história, que enquanto muito jovem, invejada, muito bela, invejada, foi acometida de um encantamento por uma rival. Foi acometida de um encantamento onde ela, durante o dia, durante o sol, durante a claridade do dia, ela se tornaria bruxa. E à noite, quando caía a escuridão da noite, ela se tornava aquela princesa. Então ele pensou, muito perspicaz, ele pensou: puxa vida, que jogada extraordinária. De dia, eu caio fora. Durante o dia eu estou longe. Às vezes é o desejo de muitos homens, longe de casa durante o dia, né? Eu caio fora durante o dia, e à noite, caindo à noite, eu venho para casa me encontrar com essa maravilha, com essa mulher esplendorosa, essa princesa com a qual eu vou passar a noite. No outro dia, antes de clarear, eu pico a mula, eu caio fora, e assim nós podemos viver tranquilamente, não tem problema. Pensou ele, claro que ele não falou para ela, só pensou. E então os dois tiveram aquela noite esplendorosa, uma noite de amor, uma noite maravilhosa, e ele
Naquela época não tinha despertador nem celular para chamar. Então ele perdeu a hora. E quando ele acordou, virado para o outro lado da cama, de costa para a sua amada, ele olhou pela fresta da janela e já estava claro o dia. E ele se tomou de um susto, porque agora ele teria que se deparar com uma bruxa na cama. Olha que coisa terrível. E então ele olha, o sol já estava pino, já estava tudo claro, e ele se assusta. Mas como? Continuava a mesma princesa, continuava aquela mulher esplendorosa deitada ao seu lado. E ele então cutucou ela e disse: minha amada, como? Já clareou o dia, o sol já está a pino, e você continua bela, você continua esplendorosa, você continua uma princesa. E ela disse: meu amor, algo extraordinário aconteceu. Por você me aceitar como eu era, por você deixar que eu escolhesse o que eu bem quisesse, por você me deixar soberana sobre mim mesma, eu me enchi de tal alegria, de tal entusiasmo, que consegui quebrar o encanto. Então, a partir de agora, eu desejei e serei dia e noite princesa. E então, ele, tomado de uma alegria incalculável, e ela muito feliz, viveram felizes para sempre. Todas as fábulas acabam assim. Vamos lá, vamos entender onde nós nos encaixamos nessa história. Olha da bruxa. Se nós não tomarmos da nossa vontade plena, nós continuaremos essa bruxa. Mas se nós tivermos a livre possibilidade de escolha e de caminhar, nós todos podemos nos realizar na princesa, no príncipe, no vitorioso, sem dúvida alguma. Muito bem. O destino está em nossas mãos, como na história. O destino estava nas mãos daquela pessoa, daquele ser que podia desejar ser o que quisesse se ela tivesse o entusiasmo, a alegria de viver para mudar tudo aquilo. Então, se nós nos amamos, queremos o melhor para nós. Com certeza, você se ama, é claro que você quer o melhor para você. Mas isso depende da semeadura, das nossas escolhas. A escolha de cada um precisa ser tomada, essa decisão de escolha. Senão nós não vamos ser felizes. Você, eu, todos nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências originadas através dessa escolha. O destino, mais uma vez, precisamos reiterar, que está em nossas mãos. Para termos um amanhã de dores ou de infortúnios, de bruxa, ou um amanhã de paz e de felicidade, de alegrias, de vitórias, a princesa. Existe uma palavra muito comum na expressão dos hindus que se chama karma, que na verdade quer dizer ação, que na verdade quer dizer causa e efeito. Para eles têm uma designação muito peculiar na Índia, quer dizer a roda da vida, onde tudo é cíclico, tudo que vai, volta. É a lei de choque e de retorno, a terceira lei de Newton, que diz: a toda ação corresponde uma reação de igual força e direção, porém em sentido contrário. É a lei de causa e efeito que consegue, através disso tudo, manter o equilíbrio do universo. Então, expressará a conta particular, esse karma, a conta particular de cada um de nós. Cada um de nós tem uma conta particular na nossa contabilidade divina, mas também engloba créditos e débitos das coletividades.
não é só particular, das famílias coletivas. O nosso planeta traz uma humanidade que é uma família coletiva. Então, englobando raças, países, essa coletividade que é a raça humana aqui na Terra. E o que nós estamos vivendo hoje, através desse momento pandêmico, desse momento tão sofrido, tão desafiador para todos nós, para toda a humanidade, o que nós estamos vivendo hoje? Somente o retorno das nossas escolhas. Por isso que nós temos que ter aquele entendimento da nossa condição cósmica. Nós temos que ter o entendimento da nossa condição transcendental. Nós não somos daqui. Nós já tivemos muitas passagens por aqui, muitas experiências reencarnatórias, nas quais acertamos alguma coisa, mas devido ao nosso nível evolutivo, com certeza nós nos equivocamos muito mais. E trazemos então uma herança, todos nós, os humanos, de equívocos, culminando, brotando, efervescendo agora nesse momento, para que as coisas voltem ao equilíbrio. Então, muito antes de ser um castigo, toda essa situação que nós estamos passando, muito antes de ser um castigo, é a misericórdia de Deus nos dando a possibilidade de nós consertarmos as coisas. Esse governo providencial representa essa justiça inalienável, que fiscaliza, que cobra o ônus dessa justiça para todos. Ninguém está, digamos assim, livre de ser justiçado em si mesmo e nas coletividades. E isso nada mais é do que a bondade de Deus. Mas também nós temos que dizer que se Deus coloca esses parâmetros de reequilíbrio das nossas próprias mazelas, Ele também nos confere concessões, nos confere moratórias, nos confere a misericórdia. Tudo isso que está acontecendo, antes de ser um mal, acreditemos em Deus. É a misericórdia dele em favor de coisas muito piores que poderiam estar acontecendo. Vocês já imaginaram um conflito nuclear no nosso país, no nosso planeta? Quais seriam os desastres que aconteceriam? As perdas incalculáveis de formas trágicas, para onde nós nos encaminhávamos? Porque só faltava isso. O homem bélico, por ainda característica do seu nível evolutivo, já se armou para destruir esse planeta dezenas de vezes. E Deus precisa dizer para nós: meus filhos, para onde vocês estão indo? Eu preciso que vocês tenham um momento de reflexão, um momento para que vocês possam parar e dizer de si para consigo mesmo, não para mostrar para os outros, mas pensar de si para consigo: para onde eu estou indo? Chega de oscilação nesse corredor. Eu preciso caminhar de forma mais correta. Eu preciso valorizar a porta estreita. Há quantos milênios eu estou perambulando pela porta larga, que é a da facilidade, que é a dos prazeres somente? Eu preciso valorizar e pensar um pouquinho nessa porta estreita. Então, seguindo a nossa reflexão, nós estamos vivendo esses tempos de reflexão, esses tempos de transição com possibilidade de reflexão. Nessa hora em que se faz a transição do planeta de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração, de pacificação, é aquele momento em que Jesus profeticamente nos disse da separação dos bodes, das ovelhas, do trigo e do joio. É o momento da separação. Oportunidade não existe melhor para nós revermos então as nossas escolhas, que é o grande ferramental que nós temos nas mãos, para nos alinharmos nesse equilíbrio que não foi quebrado, foi simplesmente perturbado por nós mesmos. Nós é que perturbamos o equilíbrio das coisas e precisamos ter a responsabilidade de assumir o reequilíbrio de tudo isso. Então, meus irmãos,
porque somos escravos do ontem, não quer dizer que nós temos que passar o resto da eternidade sofrendo. Se nós somos escravos do ontem, porque nós nos equivocamos, porque nós oscilamos um tanto nesse corredor da caminhada evolutiva, porque nós erramos até agora, não quer dizer que nós não possamos começar a acertar. É verdade também que nós somos donos do nosso amanhã. Muito mais verdade poderíamos dizer, com uma felicitação, como um consolo, uma atitude de sabedoria, compreender que nós somos donos do nosso amanhã, se a partir desse momento eu refletir mais e tomar escolhas mais acertadas, mais humanizadas, com mais humanidade, com menos orgulho, com menos vaidade, com menos egoísmo, com certeza nós começaremos a construir esse castelo da nossa felicidade a passos largos, rapidamente. Então, meus irmãos, queria dizer para vocês que ninguém, que fique bem claro essa posição, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Deus está nos dando a oportunidade tremenda nessa hora, apesar do sofrimento, apesar das perdas, porque muitos dos nossos que estão viajando, que estão fazendo essa passagem, não é porque são almas más, não é porque são espíritos imperfeitos, não é porque são merecedores de um castigo da morte, não. Muitos dos nossos entes queridos estão indo porque já estava na sua programação kármica, na sua programação estrutural, do seu planejamento existencial dessa reencarnação, terem esse momento por experiência, por experimentação, e que serviria com certeza para a exemplificação de tantos outros, que estarão então esses nossos entes queridos muito bem acolhidos no mundo espiritual e preparando-se para no momento oportuno voltarem à vida em família, à vida conosco, que seja noutra reencarnação, que seja em um outro momento nessa terra querida, que virá a ser melhor nesse mundo de regeneração. Então, não nos equivoquemos de que temos a possibilidade, temos essa ferramenta extraordinária de fazer um novo recomeço a partir de agora. Meus amigos, Jesus nos disse num determinado momento a cada um as suas obras. Não tem como nós fugirmos dessa realidade inexorável, inalienável, a que o Cristo nos aguarda e nos guarda, sendo filho desse Pai extraordinário, que apesar de nesse momento estarmos, digamos assim, vivendo um momento cirúrgico na Terra, de aparentemente um remédio tão amargo, ainda está sendo a demonstração do amor de Deus por todos nós. Porque Deus é Deus de amor, que faz com que nasçam as plantas, que faz a dinâmica do animal, do homem, do mundo, que faz maravilhas tantas por seu amor tão profundo. Deus é Deus de amor, que muda o ninho dos nossos pensamentos em ninhos de luz, que transforma as nossas ideias em ação, que nos conduz ou que nos deixa cair para compreendermos Jesus. Deus é Deus de amor, que nos deu os pés para que haja caminhada, que nos deu as mãos para dar trabalho à enxada. Deus é Deus de amor, que nos deu a cabeça para pensar, que nos deu o coração para amar. Quem aceita o ódio não pode cantar. Deus é Deus de amor, que tudo fez sem usar alarde, que tudo faz mesmo que achemos tarde, que nunca diz, vós sois covardes. Deus é Deus de amor, que nos deu a boca e nos permite falar, que nos deu a voz e nos permite cantar, que nos deu o coração e nos
permite-nos concita amar. Deus é Deus de amor, que sustenta o homem quando a vida vai linda, que ampara o homem nas suas horas de dor. Por isso temos que dizer uma vez ainda, Deus é um Deus de amor. E que esse Deus de amor nos abençoe hoje e sempre, a minha, a tua vida, a nossa vida, a tua saúde, a tua paz. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente.